Olá pessoal que nos segue aqui no canal Saúde e Evidências, é um prazer enorme estar com você de novo aqui no nosso canal para discutirmos coisas relevantes para a nossa saúde. Nós hoje vamos começar uma nova série aqui no nosso canal e o título dessa série será Medicamentos Simples, Problemas Complexos. Por quê? O que significa isso? Medicamentos simples, medicamentos do dia a dia. E nós vamos falar de muitos deles que você com certeza já usou e não sabe às vezes os problemas que estão escondidos atrás desses medicamentos que a gente usa muitas vezes sem conhecimento de um profissional de saúde. Se você gostar desse vídeo, curte aí, comenta, deixa o seu like, compartilha com outros amigos, porque é sempre importante para nós que você nos ajude também, se você estiver gostando, a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais. Bom, essa é uma série nova, nós vamos dar um tempinho aí na Covid-19 e vamos falar um pouquinho desses medicamentos do dia a dia que podem trazer sérios problemas para a nossa saúde, mesmo que a gente não perceba. O primeiro deles, que eu gostaria de tratar aqui, é sobre o paracetamol, ou Tylenol, que é o nome de marca deste medicamento, muito conhecido e talvez com certeza utilizado por você que está aí ouvindo esse vídeo em algum momento. Talvez sempre ou talvez em algum momento. O paracetamol é um medicamento que tem propriedades antitérmicas, ou seja, ele é usado para tratar febre, e analgésica, ou seja, ele é usado nas dores. É um medicamento para aliviar as dores. Ele não é anti-inflamatório, ele não tem esta propriedade de reduzir um processo inflamatório, mas atua no processo inflamatório, reduzindo a dor causada por ele e reduzindo também as febres que advêm muitas vezes desse processo. Ok, ele é muito usado, inclusive, na dengue, né? Pessoas com suspeita de dengue ou com dengue, e a dengue a gente sabe que ela causa muita dor e muita febre, né? Então o medicamento ideal para se usar aqui seria o paracetamol, porque o paracetamol ele não interfere aquilo que a gente chama de agregação plaquetária. As plaquetas não sofrem influência do paracetamol como sofrem influência de outros antitérmicos, de outros analgésicos, como o caso do AS. Infelizmente, a dengue ela pode levar a uma hemorragia, a dengue hemorrágica, porque ela diminui o número de plaquetas. Então, o paracetamol ele é ideal porque ele não interfere nesse processo, ok? E também muita gente usa para dor de cabeça, né? Enfim, é um medicamento muito comum. Crianças, as mães tratam muito seus filhos com paracetamol e é de fato um medicamento muito indicado para esta faixa etária. Mas o que acontece? O paracetamol ele tem algumas coisas que ele pode trazer que muitas vezes a gente desconhece. A gente só acha que ele é um medicamento inofensivo e seguro. Um problema comum desses medicamentos é a úlcera, a gastrite, mas eu não vou tocar nesse ponto aqui com o paracetamol. Depois a gente fala nisso. Eu queria tocar num outro ponto de um assunto até mais grave que o paracetamol pode trazer, que é a lesão hepática, a hepatotoxicidade, ou a lesão do fígado, né, que esse medicamento pode trazer, que pode ser fatal. Inclusive, o paracetamol, numa dose única, pode causar um dano, um estrago muito grande no fígado. Essa dose seria uma dose alta, de 10 a 15 gramas. Corresponderia de 13 a 20 comprimidos de 750 miligramas. E uma dose fatal, de 20 a 25 gramas, uma única vez, que corresponderia a 26 a 33 comprimidos de uma só vez. Você pode dizer, nossa, mas é muito comprimido. Eu concordo, é muito, dificilmente alguém ingeriria uma grande quantidade dessa. O problema é que mesmo na dose comum, a gente tem duas doses de paracetamol, uma de 500 miligramas e uma de 750, ele pode trazer sérios prejuízos. Por exemplo, o que poderia favorecer a indução da hepatotoxicidade pelo paracetamol? O consumo exagerado de álcool, isso seria um problema sério, e tem gente que toma muito álcool e faz uso de paracetamol, às vezes, sem a menor noção de que isso pode acontecer, o jejum prolongado e o estado de má nutrição. Esses três fatores podem fazer com que o paracetamol lese o seu fígado e muitas vezes pode ser até de maneira irreversível em doses menores do que essa que eu disse aqui. Por isso que a gente tem que ficar atento. Quais seriam os sinais clínicos de uma lesão com paracetamol, uma lesão hepática grave? Geralmente, isso vai acontecer de 2 a 4 dias após a ingestão.
do paracetamol que causa esse tipo de lesão. Então seria de 2 a 4 dias após aparecimento de dor subcostal na parte direita, o fígado fica situado na parte direita, então abaixo do fígado, nas costas, na parte de trás, uma dor intensa, uma hepatomegalia dolorosa, que é o aumento do tamanho do fígado, o fígado fica muito grande e dolorido, a pessoa fica ictérica. O que é ictérica? Amarela. Amarela, as mãos ficam amarelas, o fundo do olho fica todo amarelo e pode-se aumentar também o estado de coagulopatia, podendo formar, por exemplo, trombos. E no finalmente ainda pode levar a uma séria lesão dos rins, que pode complicar ainda mais a situação do paciente. Como é que dá para saber se o paracetamol está causando esse tipo de lesão? Existem 2 marcadores de lesão hepática extremamente importantes que a gente faz no exame de sangue. É chamado de TGO e TGP. São 2 enzimas que a gente dosa no sangue. Talvez você já até tenha feito, em algum momento seu médico pediu. Essas enzimas ficam muito elevadas. Então, até 72 horas depois, elas se elevam muito, né? Vai lá para níveis estratosféricos, certo? E aí é um indício, somando esses outros sinais que eu disse, é um indício de que o paracetamol está causando um prejuízo enorme para o seu fígado e que, na verdade, apesar de ser o paracetamol, o medicamento do dia a dia, o indivíduo pode estar correndo risco de vida, certo? O índice de morte chega, para você ter noção, quando acontece o problema no fígado, né, essa hepatotoxicidade grave causada pelo paracetamol, chega a 20% dos pacientes. É muito alto. É um índice muito elevado. O que fazer quando isso acontece? Bom, se a pessoa for socorrida rápida, se ela ingeriu muito paracetamol, por exemplo, uma medida seria carvão ativado. Mas isso até 4 horas após aquela ingestão. Depois disso fica muito difícil, porque o medicamento já foi absorvido. E a função do carvão ativado é não deixar ele ser absorvido no intestino. O carvão ativado absorve ele e não deixa que ele seja absorvido pelo intestino. Outra medida importante seria a utilização de um medicamento simples, a N-acetilcisteína, mais conhecido aí talvez por você como Fluimicil. É um medicamento expectorante e mucolítico, né? Medicamento para gripe, aquele pozinho que você coloca ali na água, dissolve, toma, muito bom inclusive para tem uma indicação muito boa. Ele serve para tratar essa intoxicação causada por paracetamol, porque ela produz uma substância no organismo, ela é precursora de uma substância chamada glutationa, que vai proteger o fígado contra a substância tóxica que o paracetamol produz, né, chamado uma substânciazinha, um metabólito tóxico do paracetamol. E por fim, se a pessoa estiver no estado muito avançado, aí tem que ter cuidados avançados também. Se a pessoa estiver, por exemplo, torporizada, vai ter que fazer a intubação dela e ela vai ter que ser observada e tratados os sintomas que forem aparecendo. Bom, o grande problema que eu vejo é exatamente o consumo excessivo de álcool, que as pessoas, às vezes, aqueles chamados de alcoolistas crônicos, que às vezes nem sabem, e o uso do dia a dia do paracetamol. Esse é o maior problema que eu vejo, porque a gente acaba usando, né, sem a menor, às vezes, consideração, achando que é só um medicamento seguro e que não vai fazer mal. A FDA, né, a agência americana, que a gente tanto já ouviu falar agora aí na Covid-19, ela preconiza o seguinte: dose máxima de paracetamol por dia para uma pessoa que não é alcoolista crônico, que não bebe quantidades exageradas de álcool ou não tem predisposição de ter lesão hepática, muitas vezes até por causa do álcool, de 4.000 gramas por dia. Isso significa 8 comprimidos de 500 miligramas e 5 comprimidos de 750. Porém, se a pessoa for um alcoolista crônico, essa dose, segundo a FDA, ela não deve ultrapassar 2.000 miligramas, ou seja, metade. O alcoolista crônico, aquela pessoa que bebe muito e com frequência, não precisa ser aquele indivíduo que fica caído na rua, não. Não é esse o alcoolista crônico. É o que bebe regularmente, é o que se expõe regularmente à bebida alcoólica e que o fígado já, inclusive, pode ter aí uma predisposição devido aos efeitos lesivos do álcool sobre o fígado. Então essa pessoa deveria usar metade, seriam 2.000 miligramas por dia.
Isso significa 4 comprimidos de 500 e no máximo 2 comprimidos de 750 miligramas. Não mais do que isso. A pergunta é, se as pessoas que usam etanol, usam bebida alcoólica com tanta frequência, sabem disso e se preocupam com isso, ou simplesmente fazem ingestão de paracetamol de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem o menor cuidado. Mas essa questão do álcool e e paracetamol, nós vamos discutir com mais detalhes num próximo vídeo sobre esse fármaco. Fica aqui a nossa alerta para as pessoas com relação ao paracetamol. Se você já teve hepatotoxicidade, se você já teve problemas hepáticos, como hepatite, por exemplo, cirrose, ou se você é uma pessoa que bebe muito, com muita frequência, cuidado em ficar usando esse medicamento achando que maiores problemas não poderão acontecer. Tente diminuir as doses e a frequência com que você usa esse medicamento. Isso será muito importante para que nenhum problema mais grave aconteça com você. É isso aí, pessoal. Deixa aí o seu like pra gente. Até a próxima. Um grande abraço.